Já parou para pensar no que realmente significa falhar? Não no sentido comum, de perder uma oportunidade, de não alcançar um objetivo, de ser rejeitado, mas no sentido profundo, quase oculto. E se o fracasso não fosse um erro, mas sim um espelho, um código oculto que a vida usa para te dizer aquilo que você insiste em não ouvir? Neville Goddard acreditava que toda experiência externa é apenas o reflexo das imagens internas que você projeta na sua mente. Se isso for verdade, então até mesmo o fracasso não é um acidente. É uma criação sua, um fruto envenenado que você mesmo plantou sem perceber. E aqui surge a primeira pergunta. Se tudo que você vive nasce do que você imagina, por que você cria tantas derrotas para si mesmo? Pense em quantas vezes você desejou algo com intensidade, mas no fundo, sabia que não aconteceria. Você dizia para si mesmo que estava confiante, que acreditava, que estava manifestando, mas nas sombras da sua mente havia uma voz sussurrando: você não merece, você vai falhar. Isso não é para você. E adivinhe, essa voz foi mais poderosa do que todas as suas afirmações positivas. Neville dizia que o fracasso é simplesmente a consciência se revelando. O que você realmente acredita sobre si mesmo é o que se torna realidade. Então cada derrota é uma janela, um reflexo, um retrato cruel da sua autoimagem. Não importa o quanto você sorria para o mundo, não importa o quanto finge acreditar. Sua vida grita sem piedade aquilo que você pensa quando está sozinho. Você já se perguntou por que o universo parece rir de suas tentativas? Não é porque a vida seja injusta. É porque a vida não tem compaixão. Ela não entrega o que você deseja, mas o que você é. E essa é a parte mais brutal. O fracasso é você. Imagine por um instante que cada derrota não seja um castigo, mas um mapa. Um mapa psicológico que mostra as rachaduras invisíveis da sua mente. Quando você falha, não é a vida dizendo não. É sua mente revelando: aqui, nesse ponto exato, você não acredita em si mesmo. Então eu te pergunto, quantos fracassos você ainda precisa enfrentar até aceitar que o inimigo nunca esteve fora? Veja, o medo do fracasso é na verdade a fome secreta do fracasso. Cada vez que você teme cair, já está criando a queda. Cada vez que você imagina o "e se der errado", está construindo a cena em detalhes. E como Neville dizia, a imaginação cria a realidade. A cada pensamento envenenado, você esculpe o amanhã. Você já percebeu que talvez esteja viciado em perder? A mente humana é estranha. Ela prefere a dor conhecida ao prazer desconhecido. Prefere a derrota familiar à vitória que exige transformação. É por isso que, mesmo quando você alcança algo, existe um impulso inconsciente que sabota, porque lá dentro, você não se vê como alguém digno de vencer. E então surge outra questão perturbadora. Será que você realmente quer vencer? Ou será que toda a sua busca por sucesso não passa de uma desculpa para reforçar sua identidade de derrotado? Neville Goddard falava sobre assumir o estado do desejo realizado. Isso significa viver mentalmente como se aquilo já fosse seu. Mas aqui está o detalhe sombrio. Muitos de nós já assumimos um estado, o estado do fracassado, e vivemos nele dia após dia, repetindo-o como um mantra silencioso. Sem perceber, carregamos o fracasso como uma identidade. E uma identidade é mais forte do que qualquer técnica, qualquer oração, qualquer lei da atração. Você já se observou quando falha? Preste atenção no alívio secreto que sente, no conforto estranho de confirmar o que sempre acreditou sobre si. Eu sabia que não conseguiria. É quase prazeroso, não é? Porque o fracasso valida a sua história, a narrativa de quem você pensa ser. E aqui está a verdade que poucos suportam. O fracasso é viciante. Ele dá sentido à sua dor. Ele confirma suas crenças mais antigas. Ele é o espelho que te mantém na prisão da identidade. Agora pense nisso. Se cada fracasso é uma criação da sua consciência, será que você alguma vez realmente fracassou? Ou será que tudo não passou de um resultado fiel daquilo que você acreditava? Essa pergunta muda tudo. Porque se o fracasso nunca foi externo, então nunca houve injustiça. Nunca houve azar. Nunca houve destino cruel. Só houve você contra você mesmo. Neville dizia que a vida é um espelho. Se você vê repetidamente o reflexo da derrota, não adianta quebrar o espelho. Você precisa mudar o rosto que encara o reflexo. Mas aqui está a armadilha. Mudar essa imagem exige morrer para quem você pensa ser. E morrer para si mesmo é o maior medo que existe. Então eu te pergunto, você está disposto a deixar morrer o fracassado dentro de você? Ou prefere continuar alimentando-o apenas para não enfrentar o vazio de ser alguém novo? Pense no seguinte paradoxo. O fracasso não existe. Ele é apenas a prova material do que você já acreditava. Se você acredita no pior, o pior virá. Se acredita no impossível, o impossível se tornará real. A questão nunca foi por que falhei, mas sim quem eu acreditava ser. Você percebe o peso disso? Significa que nunca houve fracasso. Houve apenas fidelidade da vida em refletir o que você é. E se isso for verdade, você nunca mais poderá usar o fracasso como desculpa. E aqui está a reviravolta sombria. Se tudo é reflexo da sua mente, até
Até mesmo este vídeo não é acaso. Você o atraiu, porque no fundo, sabia que precisava ouvir isso. Então pergunte-se agora, em silêncio, quantas vezes mais você vai se trair antes de finalmente assumir quem você deseja ser? Ou será que no fundo, você já decidiu que fracassar é mais confortável do que viver o peso da sua verdadeira grandeza? Pense bem, porque talvez depois disso você nunca mais veja o fracasso da mesma forma e nunca mais terá a coragem de se esconder atrás dele.